18 de novembro de 2024, irmãos, em Marcos 12, Yeshua conta uma parábola e diz assim: é a parábola dos vinicultores maus. Jesus então passou a ministrar-lhes por meio de parábolas. Certo homem plantou uma vinha, ergueu uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para esmagar as uvas e construiu uma torre de vigia. Depois arrendou a vinha para alguns lavradores e partiu em viagem. Chegando a época da colheita, enviou um servo aos lavradores com o objetivo de receber deles sua parte do fruto da vinha. No entanto, eles o agarraram e o espancaram e o mandaram embora de mãos vazias. Enviou um outro e fizeram a mesma coisa, e enviou outros e outros, até que um outro mataram. Então, o que aconteceu ali com o dono da vinha? Ele enviou seu próprio filho amado. E o que esses lavradores fizeram? Todavia aqueles lavradores combinaram entre si: este é o herdeiro. Ora, venham, vamos matemo-lo, e assim a herança será nossa. Então agarraram, assassinaram e o jogaram fora da vinha. Foi isso que fizeram, né? Irmãos, nós sabemos que essa parábola aqui, ela diz em relação a Israel, o que eles fizeram com Yeshua, né? Sabemos disso. Que essa parábola Yeshua está contando em relação ao próprio Israel que fez com ele próprio, com quem está contando a parábola, né? E foi assim. Mas como não há nada novo abaixo do sol, tudo se repete, nós hoje em dia estamos vendo a mesma situação. Irmãos, o sistema religioso, ele está de uma forma tão apóstata da fé, que o objetivo deles é só dinheiro. Tá tendo uma briga aí entre irmãos de uma mesma denominação por causa de nome de igreja, por causa de uma placa de igreja. Eles estão fazendo ou não estão fazendo o mesmo que está sendo dito aqui nessa parábola dos vinicultores maus? Eles se apossaram da vinha do Senhor ou não se apossaram? Eles não se tornaram dono dessas igrejas? Eles são o que manda e desmanda? E quem é Jesus? Quem é Yeshua dentro dessas igrejas? É só um meio de enriquecimento para eles. É ou não é? Estou falando mentira? Essas pessoas estão preocupadas com Yeshua? Não estão, irmão. Elas estão preocupadas em ostentar riquezas. Por isso que elas estão brigando entre si. Agora eu te pergunto, isso aí é da noite para o dia? Claro que não. Isso aí já vem de tempos e tempos. Por quê? Por causa do maldito dinheiro. Irmãos, atente para a igreja de Atos dos Apóstolos. Eu tenho dito constantemente, a igreja como exemplo para nossas vidas é a igreja de Atos dos Apóstolos. Na igreja de Atos dos Apóstolos, você não vê Pedro se enriquecendo, você não vê Tiago se enriquecendo, você não vê o apóstolo Paulo que trabalhava para o seu próprio sustento. Yeshua, quando estava aqui na terra, ele foi sustentado, inclusive por mulheres, né? Mas eram ofertas. Você não vê Yeshua em momento nenhum pedindo dízimo. Isso aí tem acabado com essa raça do sistema religioso. Esse negócio de pedir dízimo, esse negócio de arrecadação de dízimo, tem acabado. Sabe por quê? O dízimo tem entrado com abundância. E o que esses donos dessas igrejas fazem? Era para quê?
era para eles usar de quê? Filantropia, né? Ajudar o próximo, né? Eles ajudam? Vocês veem isso nas igrejas aí? Ou vocês veem eles ostentando, comprando fazenda, viajando para os Estados Unidos, para outros países aí, ostentando relógios caros, roupas caras? Irmãos, esse não é o evangelho de Atos dos Apóstolos. Esse não é o evangelho da igreja primitiva. Eles estão assassinando Yeshua, assim como Israel fez. De que forma eles estão assassinando? Eles estão arrancando Yeshua de dentro dessas igrejas e sendo dono delas, dominando. Yeshua nunca mandou dentro dessas igrejas, nunca foi dono delas. Donos é essas pessoas que ostentam essas riquezas, essas brigas entre família por causa de placa de denominação. Por quê? Porque é deles, não pertence ao reino dos céus. Agora você vai para a igreja primitiva, você vê quando o apóstolo Paulo tinha uma situação onde a igreja de Jerusalém estava necessitando de mantimentos. O apóstolo Paulo cita uma outra igreja, que não é física, já tenho dito isso constantemente. A igreja que o Paulo fundava em Atos dos Apóstolos não era igreja física, irmãos. Era igreja, não era um templo físico. Físico eram as pessoas, mas não era um templo físico. Era um aglomerado de pessoas que se reuniam na casa de certa pessoa. Ou então era pregado o evangelho de casa em casa. Era assim que era feito dessa forma. Mas você não vê o apóstolo Paulo se enriquecendo com tudo isso. Pelo contrário, o apóstolo Paulo foi uma pessoa riquíssima. O pai do apóstolo Paulo era fabricante de tendas. Tinha um reconhecimento grande ali no Império Romano. Era uma pessoa rica. E o apóstolo Paulo abriu mão de tudo isso por pregação do evangelho. Ele cita isso em certo momento. Agora, vocês veem o que está acontecendo dentro do sistema religioso hoje em dia. Tem nada de igreja, tem nada de reino dos céus, tem nada de veículo de salvação. Irmãos, isso aí que está acontecendo hoje em dia é só uma parte. Eu tenho dito, irmãos, sigam Cristo como conceito de vida. Sigam Yeshua como conceito de vida. Se desapeguem desse sistema religioso que vocês vão precisar. Vocês vão precisar. O momento está chegando e vocês vão precisar. Atente para as escrituras. Eu tenho visto aí, irmãos, igrejas que hoje em dia, para facilitar, eles põem lá o telão, né, com versículo bíblico. E com isso daí as pessoas estão deixando de andar com a sua Bíblia física. Irmãos, não façam isso. Lá em Apocalipse diz que serão abertos livros. Livros, que significa registro. Não façam isso. Não deixem se perder as Bíblias físicas. Estudem nelas. Tenham sua Bíblia no seu telefone, mas tenham suas Bíblias físicas também e estudem através delas. Agora, irmãos, isso que eu li aqui de Marcos 12, daqueles vinicultores maus, está se repetindo hoje em dia. Não há nada novo abaixo do sol, tudo se repete. Estamos vendo isso hoje dentro do sistema religioso. Estão expulsando Yeshua de dentro dos templos, aonde eles dominam e são os donos dessas igrejas, entre aspas. Atente, irmãos, vocês que estão aí dentro, o que vocês têm que fazer? Saiam desses templos. Atente para Yeshua, ouça a voz de Cristo na vida de vocês. Não sejam escravos de homens. Maldito é o homem que confia no outro homem. Atente para isso, irmãos.